apareceu ninguém ainda. Ei, tia, obrigado. Ei, Carol. Olá, Bianca. Obrigado. Esperar um pouquinho. Enquanto isso, vão apertando no aviãozinho aí, apertando o coração. Vai chamando, vai animado, vai chamando as pessoas. Vamos chamando aí o povo. Já vou te chamar aí, Zé. Só esperar um pouquinho mais. Obrigado, Thaís. Eu vou chamar ele. Vai. Vocês vão. Apareceu? Zé, vou te chamar de novo aí, hein? Obrigado, Vivi. Do Canadá. Entrei Ei, agora? Zé, entrou. E aí, tudo bem? Tudo Quando eu jóia. tentei entrar, estava com câmera, áudio, tudo desligado, aí veio Ah. aquelas mensagens, ligue isso, ligue aquilo, por isso que eu demorei entendi. um pouquinho. Estamos aí. Beleza. Obrigado pelo convite aí, um prazer estar aqui no Canadá ao mesmo tempo. Esperar um pouquinho, Zé, que aí a Vamos gente sim. começa aí, esperar dar umas 10 pessoas, aí a gente começa, que o resto, pelo menos tem acontecido assim. A gente começa e tal, aí as pessoas vão talvez chamando outras. Legal. Obrigado, Cláudia. Vamos aguardando. Érica Cordeiro, obrigado. Hoje a palestra vai ser muito boa, vai ser uma aula do Zé. Posso continuar te chamando de Zé, né, Zé? Claro, por Conheci favor. assim. E foi muito legal. Eu estava até lembrando, antes da gente começar, você fez parte daquele grupo em 2005 do ICE aqui que fez lá em, acho que Sorocaba, se eu não me engano. Sim, foi o primeiro grande encontro brasileiro de mobilidade por bicicleta em Sorocaba. A primeira vez. Lá foi um evento muito bacana. Eu fui representante do ICI aqui no Brasil de 2007 a 2010. E aquele foi o primeiro evento onde eu conheci ele. Estava o pessoal do ICI, do ITDP. E é um evento que até hoje é histórico, né? Foi a primeira vez que tantos brasileiros de tantas cidades se juntaram para falar sobre mobilidade por bicicleta, né? Eu estava lá. Legal. Então tem uma foto histórica, não sei se você conhece, que provavelmente você está na foto. Depois vou te enviar, vou te procurar lá. É uma que a gente sentou com o grupão todo. Exatamente. Eu lembro. Na época, quem nos ajudou muito foi o pessoal do Ministério das Cidades, um senhor barbudo até, Augusto. Era o Augusto. Isso, né? tinha Foi o Cláudio gente também, Cláudio do Ministério das também, Cidades, que durante um tempão ficou tocando, das cidades, levando esse Até hoje eu assunto, tenho né? contato assim, com o Cláudio. Legal. Então, ô Zé, eu vou começar aqui, vou passar aqui o seu currículo aqui, que é muito bom. Bom, antes, o pessoal que está chegando aí,
Primeiro falar um pouco de mim, sou o Léo Schultz, engenheiro de tráfego há 20 anos no Brasil. Mais ou menos 15 anos para 18 eu venho trabalhando com a parte de transporte ativo e estudos de impacto de vizinhança, que são os dois assuntos que eu mais gosto. Então, é o que eu mais sinto à vontade para poder falar alguma coisa, é onde eu me sinto bem. E aí, o Zé Lobo, acabei de lembrar de onde a gente conheceu a primeira vez. Foi num primeiro congresso que teve, grande congresso de 2005, né, lá em Sorocaba, se eu não me engano. Isso. Mas vamos, né? Então, mas vamos lá. O Zé Lobo é consultor especializado na promoção de uso de bicicletas, diretor-geral e fundador da organização Transporte Ativo, organização da sociedade civil voltada para a qualidade de vida, através da utilização de meios de transporte a propulsão humana no sistema de trânsito. Vencedor de diversos prêmios no Brasil e no exterior, dentre eles o Cycling Visionary Awards em Viena, 2013. É também diretor da World Cycling Alliance, WCA, e faz parte dos conselhos do Instituto de Política de Transporte e Desenvolvimento, da ITDP Brasil e da Secretaria de Transporte do município do Rio de Janeiro. Participou do grupo de planejamento cicloviário da Prefeitura do Rio de 2003 a 2016. Fez parte do Conselho da Cidade de Transporte da cidade do Rio de Janeiro de 2012 a 2017. Foi representante no Brasil da ONG holandesa, ICE, Interface for Cycling Expertise, de 2007 a 2010. Está envolvido em projetos em prol do uso de bicicleta como meio de transporte junto à sociedade civil e governos para, através de sua disseminação, alcançar cidades melhores para todos. Muito bom, Zé. Muito bom. Seu currículo é, de fato, invejável e, como eu te falei, muito feliz que eu lembrei que em 2005 a gente fez parte desse juntos, né, desse grupão que eu acho que deu uma balançada na questão cicloviária do Brasil. Eu acredito, né, que de lá saíram vários projetos. Você já limitava já há muito tempo, né? Você já era um dos ícones, era uma das pessoas que a gente tinha como referência, né? Legal. Na verdade, foi em Guarulhos, estava lembrando agora. Guarulhos, mesmo. Grande evento. E tem pessoas que estavam ali que até hoje seguem nessa luta, né? Já fazem mais de 15 anos. Não é uma coisa fácil, é uma coisa que tem que ir indo passo a passo para ir vencendo costumes e conhecimentos do século passado para se chegar a uma nova cidade, um novo perfil de cidade, né? Então, ali foi realmente um marco que muitas pessoas que já pensavam isso 16 anos atrás é bastante tempo, né? Numa época que poucas pessoas pensavam, e era sempre aquele toque: o que esses caras estão pensando em pôr bicicleta, transporte ativo na cidade? Não tem espaço para isso. Isso é uma brincadeira. Eu vi muita gente falar: pô, a gente está aqui falando de coisa séria. E, na verdade, hoje a gente vê quão sério é, né? 16 anos depois. Isso que você falou é até interessante, que logo quando eu comecei, né, eu vim de lá com outra cabeça, né? Esse congresso aí mudou minha cabeça. E tinha uma época que o pessoal me chamava de Léo da Bicicletinha, por conta disso, né? Assim, era bem interessante. Isso é uma coisa que você falou que é muito interessante, que naquela época, até uns 10, 15 anos atrás, normalmente em cada departamento da prefeitura ou secretarias, etc., sempre tinha um cara que era o cara da bicicleta. E ele era conhecido como Léo da Bicicleta, o Zé da Bicicleta, o Fernando da Bicicleta. Hoje em dia já tem mais gente, felizmente, né? Então não dá mais para identificar assim. É isso aí. Fernando chegou, obrigado, Fernando. Você é muito querido aqui por mim. Fernando Braga, que... Isso, Fernando é outro que está aí há muito tempo, seguindo com a gente, passo a passo, galgando cada degrau ali. Um dia a gente chega lá, estamos cada vez mais perto. Ainda falta muito, mas estamos no caminho. Falta. E se você teve a oportunidade de ver minha live com o Fernando, a gente teve um início bem duro, mas depois a gente se uniu e foi para frente. Foi muito bacana.
Ô Zé, vamos começar a partir de uns tópicos aqui que a gente combinou, que eu acho que as pessoas vão gostar. O que é transporte ativo e o que é a sua organização Transporte Ativo? Tá bom, o transporte ativo em si, aliás, fazer um comentário, já que você está aí no Canadá, quando a gente estava fundando a Associação Transporte Ativo em 2003, sempre na hora de fundar uma organização tem aquele troço, qual vai ser o nome, né? Uma das etapas mais difícil que cumprir a burocracia é de escolher um nome. E foram muitos meses, várias pessoas pensando, procurando, e a gente descobriu no Victoria Transportation Policy Institute um documento que falava sobre Active Transportation. E a gente viu que ali era exatamente tudo que a gente pensava, tudo que a gente queria fazer estava naquele documento. Então a gente disse, vai ser transporte ativo o nome então. Então a origem do nome vem aí do Canadá, né, desse paper do Todd Litzman, que é lá de Vitória, e tem uns documentos sensacionais sobre transporte ativo. O que é o transporte ativo? São todos aqueles meios de transporte que a gente usa em atividade, usando nossa própria energia. Em geral, você vai de uma forma passiva no meio de transporte. Você senta no carro, você senta no trem, você senta no ônibus e fica ali passivo, indo de um lugar para o outro. O transporte ativo é quando você está usando sua própria energia, se deslocando através dela, seja caminhando, andando de bicicleta, e hoje já existem novos modos de transporte ativo se inserindo nessa linguagem transporte, né, que é skate, patins, patinete, uma série de novas coisas que antes eram vistas só como brinquedo, mas que hoje as pessoas estão indo além e usando como meio de transporte, muito por causa dos problemas que as cidades vêm apresentando para a gente. É tão difícil de se deslocar que às vezes se você tem a habilidade para usar um desses modais, você simplesmente pega e usa. Aqui no Rio é muito comum o pessoal indo para a escola e para a faculdade, universidade, de skate, de patins, ou seja, cada vez fica mais diverso o negócio. E esses são os transportes ativos. E também o caminhar, né, que é a primeira forma de se deslocar do ser humano. Estamos aí até hoje fazendo essa mesma coisa. Muitas vezes nas administrações públicas o caminhar fica esquecido, né? Se pensa tanto no transporte, nisso, naquilo, e o caminhar, o andar, que todo mundo anda em algum momento, nem que seja para ir até o seu carro e do seu carro até o seu destino, você está caminhando, mas ele fica esquecido e recentemente ele começa a ganhar um outro aspecto, né? As pessoas começam a pensar mais nele. Então o transporte ativo é essa forma de se deslocar com a sua energia através de si mesmo. E a organização Transporte Ativo é o quê? Uma forma, uma tentativa, a gente fundou em 2003, já são 18 ou 19 anos, na época as pessoas pensavam, por que esses caras estão pensando, falando em bicicleta, em andar a pé, a gente está aqui falando de transporte, de coisa séria, hoje em dia já entrou no texto, né, coisa séria, caminhar e andar de bicicleta também, mas naquela época não era. E a nossa ideia era exatamente trazer todo esse modo de transporte novo não, né, super antigo, mas que ficava escondido ali, diferente para a esfera da decisão nas cidades. Vamos mostrar para as pessoas como é importante isso, como isso pode ser complementar. E a ideia de fundar a organização veio de uma lacuna que a Prefeitura do Rio estava deixando naquela época. Eles faziam infraestrutura para bicicleta, o Rio já tinha naquela época 100 e poucos quilômetros de ciclovias, infraestrutura cicloviária, e não diziam para ninguém como é que era para usar aquilo, o que era aquilo. Então cada um usava o seu bel prazer, como entendesse, era um caos que persiste até hoje não conseguiu se organizar a bagunça que se formou naquela época, exatamente porque ninguém sabia o que era aquilo. Que legal, vou usar como eu quero. Então a nossa ideia inicial era preencher essa lacuna. Eles estão fazendo a infraestrutura, a gente traz a informação. Em pouco tempo a gente viu que quem realmente precisava dessa informação sobre a mobilidade por bicicleta era o próprio poder público, porque as pessoas que estavam pensando em bicicleta não tinham o conhecimento necessário para fazer infraestruturas de qualidade naquela época. Então a gente começou a mudar um pouco o nosso foco e a buscar dados, informações, fazer pesquisas para trazer para o poder público, para o cidadão e também para a mídia, para que isso se espalhasse o máximo possível, informação sobre esse modal, o que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo nas cidades brasileiras, o que está se pensando por aí. Então a ideia inicial foi essa, e agora já estamos aí há 12 anos, a coisa tomou um vulto que a gente não esperava, 12 não, né, 18 anos, tomou esse vulto que a gente não esperava e realmente a bicicleta veio num crescendo, a gente já acreditava nisso, a gente já via que o trânsito, como era, todo moldado em torno do carro particular, não tinha muito futuro, né? Aqui no Rio a gente já via tudo engarrafado há muitos anos, então você vê, não tem mais como
aumentar isso, seguir dessa forma, porque cada dia tem mais pessoas nas cidades, cada dia tem mais carros circulando e a cidade cresce, mas as vias permanecem as mesmas. Então vai ficando um espaço que as pessoas vão ter que se adequar. Então a gente já sabia que a bicicleta e o caminhar iam ganhar um destaque muito grande daqui a 10, 15, 20 anos, que é o tempo que a gente está chegando agora. Acreditava nisso e estamos, desde então, levantando dados e tentando trocar com as prefeituras, com todo mundo, como foi naquele grande evento de Guarulhos, né, onde grande parte era poder público, e tinha algumas pessoas que já pensavam a bicicleta como meio de transporte da sociedade civil, que estavam ali para falar, mostrar uma outra visão, né, como é que pode ser o caminhar e o andar de bicicleta nas grandes cidades. E hoje a gente está em outro patamar já, vivendo a cidade de uma outra maneira, passando essa informação para frente de uma outra maneira, que é uma coisa que já se fala muito mais, as pessoas já compreendem, elas já entendem o que é. Ainda é difícil de você implementar certas coisas, mas já é uma outra história, né? Já mudou bastante. E aí eu lembro, né, quando eu dava aula, né, e eu consegui colocar o assunto durante as aulas, né, porque ficou muito perdido em função dessa primeira onda que eu falo, né, de 2005, né, que para mim mudou, que você falou. Eu sempre disse uma coisa que eu tirei de uma fala de alguém dizendo o seguinte, que a elite técnica, vamos dizer assim, tem projeto. Engenheiro, arquiteto, técnicos em geral, nunca até então tinha levado em consideração o meio de transporte ativo. Essa que é a grande realidade, né? Exatamente. Então foi assim bem interessante essa alteração aí que vem acontecendo no mundo. Acho, né? Digo no mundo, principalmente aí no Brasil. Mas eu te falo, aqui está ainda um pouco mais adiantado, né? Porque, claro, né? Você conhece bem, você já morou aqui, né? Você falou comigo. Em Montreal, aqui é uma coisa comum, coisa que tem poucos ainda no Brasil, são os planos diretores, não digo nem de transporte, planos diretores de bicicleta, da infraestrutura cicloviária, entendeu? Isso aqui já é uma coisa comum. A infraestrutura já existe quando a cidade é maior, tem até os planos diretores para o pedestre. Então, assim, eles dividem de tão importante que é. Inclusive, Zé, isso que você falou, que lá atrás, né, nós, que eu sou oriundo do poder público, né, eu sou engenheiro concursado da Prefeitura de Vitória, e vim para cá porque eu pedi licença, sem vencimento, e vim para cá, né? E aí eu te digo, cara, que essa situação de pessoas pensarem o transporte ativo é uma coisa muito recente. Como te falei, estou há 15 anos nessa batalha aí de tentar implementar, né? Então, desculpa. Nada. Quanto a isso, é muito interessante porque, participando de conferências internacionais já há mais de 10 anos e tal, a gente vê que os passos são sempre os mesmos. As datas é que são diferentes. Então aí vocês já estão um pouco à frente da gente. Vocês estão num estágio onde a gente vai chegar daqui a alguns anos. Se a gente for pensar em Dinamarca e Holanda, eles já estão nisso desde os anos 60. Mas os passos para se chegar onde eles estão hoje são praticamente os mesmos, né? Muda o ponto histórico ali, o ano onde isso está acontecendo. Então você pode marcar bem. Olha, isso começou essa cidade nos anos 60, essa nos anos 70, nos anos 80. Imagino que no Canadá, na década passada, nos anos 10, né, tem acontecido. Aqui em 2005 a gente teve aquele marco e essa coisa começa a se consolidar. Acredito que em 2015, 2016, que o Brasil começa realmente a crescer a infraestrutura por bicicleta, a se pensar no pedestre nas ruas, a se pensar nessas mudanças, né? Então é tudo uma questão de tempo, quando e onde. Mas os problemas, os desafios são sempre os mesmos. Né? A gente tem que sempre lidar com todo aquele pensamento da cidade voltada para o carro, que deixa os outros modais à parte, né? Mas isso está mudando, felizmente, e uma das objetivos da Transporte Ativo e de muitas pessoas da sociedade civil que estavam naquele evento de Guarulhos era isso, trazer essa informação para que essa mudança pudesse acontecer
e a gente está vendo hoje ela acontecer aí em vários países, né? Principalmente agora, nessa situação de pandemia pelo mundo afora, a gente vê a bicicleta se destacando, entrando nos planos em vários lugares. Você falou nos planos diretores, a gente já tem algumas cidades no Brasil que tem plano diretor para bicicleta, inclusive o mais antigo é o de Porto Alegre, que é de 2008, só que o que acontece? Até hoje ele não foi implantado. Então você tem aquela coisa, tem um grupo e uma certa gestão que tem uma vontade, vai lá, faz um plano diretor cicloviário, mas como isso ainda não é uma coisa de todas as gestões, não é uma forma de dispensar a cidade por todos, ele para, exatamente. Então agora, isso aos pouquinhos, vai começando. O Rio de Janeiro já tem ele não tem um plano diretor ainda, mas tem tipo diretrizes para o plano diretor cicloviário da cidade. Isso está parado aos 4 anos. A gente espera que agora tenha uma retomada para que finalmente se faça o plano diretor. Porque senão o que acontece? As ciclovias, a infraestrutura para bicicletas por aqui era feita por oportunidade. Tem uma oportunidade ali, vai mexer em tal via, faz uma ciclovia lá. Ela fica totalmente isolada do resto, você não faz uma rede, você não faz uma coisa. Exatamente, só quem está ali localmente vai acabar usando, então aquilo fica um pouco perdido. E hoje o grande desafio de cidades como Rio, São Paulo, se você for ver o mapa de infraestrutura cicloviária, ela está toda picotada, né? O desafio hoje é juntar isso e fazer uma grande rede que funcione realmente. É isso aí. Bom, continuando aqui, como a bicicleta chegou aos dias de hoje, desde a sua invenção 200 anos atrás. Aí depois eu falo também um pouquinho aqui das coisas que eu peguei aqui do Canadá. Assim, tá legal. Só para poder juntar aí esse assunto. Isso, Léo, é o seguinte, é uma coisa que eu gosto muito de falar nas minhas apresentações, às vezes são seminários e coisas voltadas justamente para isso, porque hoje se fala tanto na bicicleta, a gente começa a ouvir falar bicicleta por vários lados, em várias vertentes, vindo de vários setores diferentes, e é um pouco para dizer o que aconteceu com a bicicleta desde lá de início até aqui, para a gente poder entender bem o porquê que ela se destaca tanto hoje, né? A bicicleta fez 200 anos há 4 anos atrás, em 2017. A primeira bicicleta que se tem conhecimento, que tem uma versão lá para você ver, apalpar no museu na Alemanha, a Draziana, que é de 2017. É uma bicicleta que você andava que nem skate, você sentava no banco e ia tomando impulso no chão, e já tinha um jogo de direção, mas era um troço bem rudimentar. E durante os anos do século XIX, de 1817 a 1885, foi tendo uma série de desenvolvimentos, né? As pessoas pegaram aquela ideia e foram tentar desenvolver. Em 1885, James Stanley inventou a Rover Safety Bike, que foi a primeira bicicleta com 2 rodas do mesmo tamanho, transmissão por corrente, ou seja, praticamente a bicicleta que a gente tem até hoje. Ou seja, há 200 anos o cara inventou um veículo que até hoje é muito eficiente, é excelente e tem um custo baixíssimo, né? Então, ou seja, ali no final do século XIX, a bicicleta finalmente despontou. E ali ela era um veículo para os ricos, né? Só os mais ricos e nobres que tinham grana para comprar uma bicicleta podiam comprar. Então, ou seja, a classe operária ia trabalhar a cavalo, caminhando, etc. E os ricos e nobres usavam de bicicleta. Então, naquela época, ela tinha um destaque dentro da sociedade que foi tomado pelo carro quando virou o século para o século XX, né? Então o carro passou a ser esse símbolo de status e poder, as pessoas mais ricas e nobres podiam ter carros, o proletariado começou, né, o assalariado começou a andar de bicicleta porque a bicicleta ficou mais barata também com a Revolução Industrial. Então ela veio nessas mudanças, né? No início a bicicleta teve um papel muito importante também na emancipação da mulher, na liberdade das crianças, porque ficou mais fácil se deslocar. Antes você precisava, para ir longe, alguém para pegar o cavalo no pasto, encilhar o cavalo para aí você poder montar. E a bicicleta não, ela estava ali pronta para usar, né? Uma coisa muito ágil, prática, até hoje ela tem esse perfil de agilidade e praticidade. Então ela cresceu muito e fez com que vários setores da sociedade pudessem crescer junto com ela. E aí as coisas vieram mudando, o carro foi sendo o grande, né, mentor das cidades no século XX, a bicicleta foi ficando para trás, mas ela nunca deixou de ter o seu espaço em certos nichos, né? Fosse a classe trabalhadora, fosse o pessoal do esporte, do turismo, ela veio esse tempo todo aí, como é que eu vou dizer, se mantendo escondidinha, mas sempre presente. E aí você chega nos últimos anos, nos últimos 15, 20 anos, você começa a ter sérios problemas, tendências no mundo, né, que é o consumo muito alto de matéria-prima.
a gente consome mais matéria-prima por ano do que a Terra pode nos oferecer, ainda bem que o pessoal já está chegando em Marte para ver novos lugares aí, porque a Terra só não está dando conta. Ao mesmo tempo, a gente tem a população crescendo a cerca de 1% ao ano, cada vez mais pessoas no planeta, e essas pessoas estão migrando para as cidades. Cada vez a gente tem mais pessoas nas cidades, então você vê, são mais pessoas indo para as cidades que são um espaço limitado. Eu tenho até alguns dados que eu separei aqui para a gente poder falar deles. Isso, fala aí. Eu gosto de dados, sou engenheiro, é bom. Então, vamos lá. Hoje a gente tem aproximadamente o crescimento de 1% ao ano da população. Esses dados são de antes da pandemia, né? Com a pandemia, muita coisa mudou, mas a gente tem aqui, a gente pode ter um perfil bem interessante de como as coisas acontecem. Coisas que estão aí acontecendo no dia a dia e passam totalmente despercebidas de nós. E que são importantes a gente lembrar sempre quando a gente está planejando novas cidades, novos espaços. A gente tem 208 mil pessoas a mais por dia, 8.684 pessoas a mais por hora, 145 pessoas a mais por minuto, com uma expectativa média de 67 anos de vida, essa expectativa cada vez aumentando mais por causa dos avanços da medicina. E essas pessoas estão indo para as cidades. Então, ou seja, já está visto aí o né, o cenário que a gente vai vendo. Então vamos ver, em 1980, 39% da população do planeta morava nas cidades. Em 2015, 54%. Foi quando mais da metade da população mundial passou a estar vivendo nas cidades. E a previsão para 2050 é que 66% da população mundial esteja nas cidades. Ou seja, as cidades crescem, mas não crescem tanto, acabam crescendo para cima ou se espraiando, indo cada vez mais para longe, né? Aumentando a necessidade do deslocamento, o tempo que a pessoa fica se deslocando no trânsito. Cidades como o Rio, as pessoas levam 3, 4, meu porteiro leva 6 horas se deslocando por dia, 3 para vir, 3 para voltar. É uma loucura, é um absurdo, né? Mas cada vez mais isso é uma coisa comum. Então vamos ver, aqui eu tenho alguns dados bem interessantes. Mas as cidades ocupam 2% da superfície do planeta. Hoje tem 55% da população mundial está nesses 2% de superfície do planeta. Nesse mesmo lugar a gente tem 70% da produção do lixo mundial, 70% da emissão dos gases de efeito estufa e 70% do consumo da energia global. Ou seja, a cidade é um lugar que fervilha realmente, né? As pessoas estão lá, elas estão consumindo, elas estão emitindo, elas estão gastando energia. Isso é uma coisa que vem crescendo no dia a dia. E aí o que acontece? O trânsito fica caótico. Se você promovendo o uso do transporte particular em países em desenvolvimento e do terceiro mundo com transporte público de baixa qualidade que ninguém quer usar, o trânsito fica caótico, não anda mais e aí as pessoas começam a escolher outros modos de se deslocar. Principalmente dentro do bairro dela, né, nas áreas mais perto de onde ela vive, de onde ela mora, de onde ela trabalha, ela começa a escolher caminhar, andar de bicicleta, ir de skate, escolher essas novas coisas, né? Ir de patins, e aí que o transporte ativo entra, e entra muito forte hoje em dia. Para a gente ter uma ideia, pesquisas de 2019 dizem que até 2050 o número de carros no Brasil vai quadruplicar. Então tem uns dados interessantes aqui, final de 2019, início de 2020, no Rio, são 8 mil novos carros por mês, 262 novos carros por dia, e 11 carros por hora, ou seja, se a gente ficar aqui batendo papo 1 hora, quando a gente sair daqui vão ter 11 carros a mais na cidade que antes. Então isso é uma loucura, né? Aquele número de pessoas, esse número de carros e o espaço demora muito mais para crescer. Então tentam-se soluções que são inviáveis. Aí o que passa a ser viável? Você, quando a distância for pequena, média, se deslocar de uma forma mais prática que dependa só de você, né? Uma coisa que você falou na live com o Fernando, que eu assisti toda, foi muito boa. Eu disse, vou assistir a live de 1 hora gravada, quando acabou eu ainda queria muito mais. Que é aquela coisa de confiança no modal. A bicicleta ela é super confiável, né? Ela está ali disponível para você a hora que você quiser, você não depende de combustível, depende apenas de você, e ela vai estar sempre à disposição nesse formato. Então ela é um veículo muito prático, muito eficiente nesse aspecto também, né? Exato. Então, vamos ver outra coisa que eu ia falar. Aí, com essas mudanças todas que vem acontecendo no planeta, essa quantidade de consumo de pessoas migrando para a cidade, vem a organização, a ONU, né, e lança os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, os ODS, né, que são 17. Desses 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, em 11 a bicicleta atua diretamente,
nos outros 6 ela atua indiretamente, e por isso que a gente ouve falar tanto da bicicleta hoje em dia. Ela começa a aparecer como um símbolo, né, de conseguir essas mudanças que a gente tanto precisa. Sim. Então, por isso que a gente ouve falar tanto da bicicleta hoje, porque ela está presente no transporte, na saúde, no bem-estar, numa série de coisas, da melhor ocupação do espaço urbano. Então, são tantos pontos que falam da bicicleta que a gente acaba ouvindo falar dela em várias vertentes, de várias direções, de vários lugares. Aí, pô, só se fala em bicicleta? Sim, cada vez mais se fala em bicicleta. E com o advento da pandemia, né, a bicicleta, que ela é um veículo muito resiliente. A gente tem exemplos muito interessantes do tsunami em Tóquio 2011. Antes, fala. Passar uns dados aí para colaborar com esses números aí. Legal. Se eu não me engano, o último dado, pelo menos que eu tenho, da Abraciclo, nós tínhamos por volta de 70 milhões de bicicletas no Brasil, né? Eu não sei se de lá para cá deve ter aumentado alguma coisa, mas era por volta disso aí, né? Vamos lá, isso é um dado muito interessante. Esse dado da Abraciclo, ele é por volta de 2010, tá? São 70 milhões de bicicletas. O Ministério das Cidades já usava esses dados em 2010. E é um dado que o último dado oficial que a gente tem é o de 2010, são 70 milhões de bicicletas. Mas a gente pode fazer uma conta. De lá para cá, o Brasil fabrica em média 3 milhões de bicicletas por ano. Então já se passaram mais 10 anos, são mais 30 milhões de bicicletas. Então eu diria que hoje a gente tem 100 milhões de bicicletas, que é 3 vezes o número de veículos motorizados. Sim. Graças a Deus, né? Porque o espaço é muito menor. Exato. Né? Ou seja, as bicicletas já estão por aí, basta a gente tirar ela da garagem e usar. E para isso, o que a gente precisa? De infraestrutura e lugar que dê segurança para as pessoas se deslocarem. Naquela época lá do evento de Guarulhos, em 2005, eu ainda era muito naquele sentido, não precisa de ciclovia. O Código de Trânsito diz que a gente pode usar a rua, né? Que a rua é do ciclista também. Mas no contato, principalmente com as pessoas que planejam, que pensam a cidade, do poder público, eu fui vendo que, e depois em pesquisas que a gente fez também, existe uma coisa que o Reginaldo Paiva, não sei se você conhece, que já foi da NPT, a NTT e de outros lugares, ele fala sempre que existem, parafraseando um outro autor, que eu esqueci o nome agora, que existem 2 tipos de ciclista, o apocalíptico e o adaptado. O apocalíptico é esse, que anda em qualquer lugar, estaciona no poste, não precisa de nada. E o adaptado é aquele que precisa da infraestrutura, precisa do bicicletário. E esses são um número muito maior. E dentro desse número muito maior, a gente vai incluir mulheres, idosos, crianças, que não vão se aventurar por ruas como a Avenida Paulista, a Avenida Rio Branco, Nossa Senhora de Copacabana, de bicicleta. Mas se você fizer uma infraestrutura para eles andarem, eles com certeza vão. Então, quando você cria a infraestrutura para a bicicleta, os ciclistas aparecem e começam a usar. A gente tem muitos dados de contagens em ruas antes e depois da infraestrutura, e realmente os números mudam muito e atraem muito esse tipo de ciclista. Só um dado aí também para colaborar aí. Você falou eu lembro da história dos 2 tipos de ciclista, né? E aí, tornando um pouco uma coisa mais técnica aqui, porque muito legal porque aqui ainda não sou engenheiro, né? Eu estou estudando para isso, né? Estou fazendo college, eu comentei com você. E aqui eu tive uma disciplina, um semestre inteiro só de transporte ativo, cara. Então, foi fantástico para mim, né? Imagino. A condição técnica de implantação de ciclovia muito mais avançada do que o que nós temos aí no Brasil, entendeu? As questões de pesquisa, que depois você vai falar um pouquinho mais na frente. E aí eu lembro que eu tive que estudar bastante para poder entender a respeito dos tipos, né, de ciclista, né? Que aí tem 2 faculdades que eles usam, uma daqui, a McGill, que fala que nós temos 4 tipos de ciclista, né? Aqui, o dedicado, o que usam caminhos já bem definidos, um outro quando o tempo está bom, e um quarto que é de lazer. Até então, eu só conhecia na teoria o tal do dedicado, que é esse que você falou, né? Talvez seria o apocalíptico. Isso. Usa de qualquer forma. Cara, eu vi o camarada andando aqui com 2 dedos de neve, o camarada andando. Então, assim, eu falei, existe mesmo um dedicado
na América do Norte, que é o camarada que ele está andando com menos 6 graus, neve caindo no olho, ele está todo equipado e continua andando. Então, foi muito interessante esse tipo de que você lembrou, você falou e eu lembrei. Eu já tinha ouvido já a história certo. Desses dois tipos aí. E legal você falando isso, eu fui me lembrar de uma outra coisa também. Uma vez em alguns seminários que a gente participou na Holanda, na época do Interface for Cycling Expertise, a gente ia todo ano para lá para ficar ali incubado em alguns eventos em algumas cidades para ver o que acontecia. E numa cidade chamada Enschede, no norte da Holanda, que neva muito no inverno e fica praticamente impossível de sair de bicicleta, o índice de uso de bicicleta no inverno só diminuía 20%. Aí os caras foram descobrir por que as pessoas continuavam pedalando naquelas condições super inóspitas, menos no inverno. Aí é uma coisa super engraçada até. É porque no inverno, quando está nevando essa quantidade de neve lá nessa cidade, você freia o carro e o carro não para. Isso acontece também no Canadá, né? Na neve do deslize. Então a possibilidade de você danificar o seu carro aumenta muito. Aí para proteger o carro, o cara ia de bicicleta. Então são curiosidades, né, que acontecem que é legal a gente ir conhecendo, porque principalmente no Brasil, num país tropical, a gente nunca imagina coisas dessas. Né? E aí, também emendando esse assunto, porque daqui a pouco a gente vai falar sobre pesquisa e contagem também. Só um dado que eu tirei, que eu tinha até falado junto com o Fernando, porque eu gostei demais desse dado. Né? Aqui nós temos pontos de pesquisas direto, né? Que fica igual o carro. Eu sabia que São Paulo tinha alguma coisa, Porto Alegre já tinha ouvido falar, mas aqui é uma coisa consistente, a questão da pesquisa. Né? Não é o assunto agora, mas só para lembrar. Que aqui na minha cidade, numa dessas, que a gente tem um acesso quase que automático, né? Você só entra na internet, você quer saber, você pega o dia, você sabe qual foi as viagens, né, que tiveram. E aí eu peguei 453, num determinado ponto, tá? 453 viagens durante o inverno e no verão 1.284 viagens. Então, assim, eu achei um número gigantesco, sabe? Eu não esperava que fosse tanto assim. Já tinha visto teoria, como eu falei e tal, mas quando aqui eu falei, nossa, o negócio realmente é para valer. Você vê, no invernão é praticamente 1/3 do uso do verão, né? Ou seja, abaixa, mas as pessoas continuam usando. Sim. E uma curiosidade... que aqui a maioria das cidades são todas praiadas, né? Assim, foi aquela questão, até depois da Segunda Guerra, houve o espraiamento, que era mais fácil, precisava vender carro, aquela coisa, que teve até um dado que eu tinha, que antes da guerra, o principal uso aqui era a bicicleta, mas depois da pós-guerra, quando foi feito uma alteração nesses loteamentos, a questão suburbana ficou mais forte, né? Quando falo suburbana, é por estar mais longe da parte central. E aí a locomoção ficava mais difícil de bicicleta, né? E de outros modos do que a pé e tal. E aí eu até brinco uma palavra que o Fernando usa, é um país carrocrata, né? Essa que é a grande verdade, né? É isso aí. A gente passou por um século aí com um mundo muito carrocrata, né? E aí você falando isso, a gente vê que a bicicleta ela não é uma novidade, ela já esteve presente com muita força em muitos lugares. Sim. Ela foi perdendo seu espaço por causa do desenho que as cidades foram ganhando, como elas foram sendo feitas, né? E agora ela começa a aparecer novamente, não que ela tenha surgido novamente, não, ela começa a aparecer por causa da importância dela nessa nova configuração das cidades, no que vem se pensando, exatamente para tentar conter esse espraiamento, esse deslocamento de 6 horas que o meu porteiro faz por dia. Isso é totalmente desnecessário. Né? Isso aí é insano também. É uma maldade com... Porque normalmente quem mais sofre, e aí eu posso dizer como engenheiro de prefeitura, né, de ter feito vários projetos, quem mais sofre sempre isso tudo é a população que mais precisa. Né? É a parte que mais precisa, é que mais sofre assim descaradamente, né?
a que tem pior condição de ônibus, a que precisa acordar ainda muito mais cedo, que poderia usar esse horário para estudar, para poder se capacitar, ter um melhor incremento na qualidade de vida e tal, e não tem. Não tem porque não dá. E aí, só para você ter ideia, uma das coisas que norteou o nosso estudo de ciclovia foi uma pesquisa nosso estudo para implantar ciclovias dentro da minha cidade. Foi uma pesquisa de origem e destino que eu fiz, eu, mais 2 engenheiros, porque daquela época que você sabe que não tinha ninguém para fazer, era a gente mesmo. Nós fomos 4 horas da manhã lá, fizemos uma pesquisa de origem e destino para entender o quanto que esse povo andava. E me surpreendeu que tinha gente andando 30 quilômetros de bicicleta. Era um camarada que saía de uma região longe do centro, de outro município, passava o município inteirinho, chegava na minha cidade e andava mais uns 10, 12 quilômetros para chegar no seu destino. Então era uma coisa assim muito grande, entendeu? Que andava, fugia daquele gráfico que eu sempre usei da ONU, até 5 quilômetros e tal. Eu falei, gente, a vida real é outra. Não é isso aí. essa, né? O que eu gosto de falar da bicicleta é que é o único veículo que quanto mais você usa, mais longe ele vai, né? Porque você vai adquirindo preparo físico e consegue ir mais longe. E essa faixa dos 5 a 8 quilômetros é uma coisa para o ciclista, o cara que está começando, né? Porque quanto mais ele usa de 3 a 5, 8 quilômetros, mais longe ele pode ir. E como ele descobre isso, ele vai indo. Aí você dá esse exemplo do cara que andava 30 quilômetros, provavelmente para vir e depois para voltar. Então, quando naquela época em que o Canadá se usava muito a bicicleta, em outros lugares do mundo, inclusive no Brasil, no interior, você tinha cidades, até hoje tem, né, com o uso da bicicleta muito grande, nessa cidade pequena ela funciona muito bem. Quando a cidade começa a ficar muito grande, a grande solução é você integrar a bicicleta e transporte público. Essa é a grande solução das cidades grandes, né, das metrópoles, das megalópolis, etc. Você vê que na Europa inteira a integração bicicleta-transporte público é uma coisa muito bem feita. No norte da Europa, 50% do acesso às estações de trem e metrô é feito de bicicleta. Ou seja, o cara faz a primeira perna, a primeira milha de bicicleta, pega o transporte público, faz a última também de bicicleta. Muitas vezes viajando com a bicicleta embarcada e muitas vezes o cara tem 2 bicicletas, uma no trecho que ele usa no trecho casa-trem e outra que ele usa no trecho trem-trabalho. Isso é muito comum na Holanda e outros países do norte da Europa. Então, ou seja, tem uma forma de você levar a bicicleta para cidades grandes por ela inteira, integrando com o transporte público, né? Eu tive a oportunidade de fazer um estudo lá em Dunkerque, na França, e onde a gente usou exatamente isso, porque lá era muito comum. Então, algumas empresas dão 2 bicicletas. Então, o proprietário da bicicleta pegava a bicicleta dele, parava no estacionamento de longa duração, entrava dentro do trem, ia para outra cidade, chegava lá, pegava outra bicicleta e ia embora, né? O Daniel está fazendo uma pergunta aqui que eu vou deixar para responder no final, que ele pergunta esse movimento pendular dos mais pobres da periferia para trabalhar no centro. Aí eu respondo depois. Continuando, Zé, aqui no nosso assunto, desculpa ter te cortado, porque senão a gente não vai conseguir falar tudo que a gente tinha combinado, porque o assunto é bom e o Instagram ele só fica 1 hora, 1h10 e pode cortar no meio da nossa fala. Cortar a gente, E o nosso assunto está tão bom que nós já estamos há 45 minutos já passados. Caramba! Já, né? Passa muito rápido quando o papo é bom, né? A gente nem quer isso. Você já falou da bicicleta como ferramenta para mudança, e isso realmente é uma verdade. Nessa relação do Covid, eu, como estudante aqui, a gente está fazendo um estudo de contagem de tráfego, que é extremamente comum fazer a contagem de tráfego de bicicleta, de pedestre, né? Tudo junto. E aí eu coloquei fiz um gráfico e observei o seguinte, que de mais ou menos do dia 12, 13 de março, eu tinha o dado até julho, né? De março de 2019 até setembro, se eu não me engano, de 2019, houve uma queda do volume de veículos. Coincidiu, porém, um pouco além do normal da bicicleta.
Por quê? Eu acredito, de tudo que eu já li e pude pesquisar, que nesse período de Covid, a confiança da bicicleta, Sim. né? Porque não podia usar o transporte público, apesar do nosso transporte público aqui nesse período de Covid ter sido gratuito durante o período, parece que, né, só levar quem realmente precisava para cima e para baixo, a gente observou que teve mais gente que foi andando de bicicleta, né? Então é aí a importância dessa que é uma ferramenta de mudança, como você falou, né? Sim. Antes de falar sobre isso, eu vou falar rapidamente sobre uma coisa das bicicletas e do Canadá. Talvez mesmo você aí no Canadá você não sabe, provavelmente muita gente não sabe. A maior empresa de contagem de pedestres e ciclistas do mundo, que é a EcoCounter, é uma empresa canadense. Hoje ela está no mundo inteiro. Provavelmente os equipamentos que fazem essas contagens permanentes de ciclista aí na sua cidade são deles, da EcoCounter. Eles estão em várias cidades da Europa. Eles já estão no Brasil, é a maior e a mais conhecida, né? Porque eles já trabalham com isso há muito tempo. São pessoas que também estavam nessa visão do transporte ativo muito antes. Muito tempo. E a maior empresa de bicicletas compartilhadas do mundo também é canadense, a PBSC, é a que está em mais cidades, mais capitais, a que se espalha pelo mundo inteiro. As bicicletas públicas aqui do Rio de Janeiro são PBSC também, de São Paulo, Salvador, Nova York, Londres. Também eu não tenho certeza não, mas eu vi algo sobre isso. Provavelmente. A EcoCounter, com certeza, que a gente teve, inclusive, uma palestra de uma pessoa da prefeitura, né, e fez menção a EcoCounter e tal, que aí, como eu te falei, que não era, para mim, muito comum. Já tinha visto, mas não era tão comum igual é aqui que eu vejo, entendeu? E isso é legal de saber, porque ninguém imagina que sejam empresas canadenses, né? O Canadá é mó frio, neve o tempo todo, os caras não devem nem pensar em bicicleta. Não, pensam em muito, né? Já planejam. E tem todas essas empresas aí que estão no mundo inteiro pensando e trabalhando a bicicleta. Agora vamos voltar para isso. Eu acho que só pensa muito, foi o que eu falei, desculpa ter te cortado. Nada. Porque aqui as faculdades, as universities, colleges, qualquer coisa que valha, tem sempre uma disciplina, é um semestre inteiro que a gente só vê tudo relacionado ao transporte ativo. Até quando se vai falar em alguma condição viária de carro, a respeito da infraestrutura cicloviária e para o pedestre, entendeu? Então, isso é muito interessante. Isso a gente está esperando chegar por aqui. Realmente é muito importante, é muito interessante, porque hoje, você que gosta de trabalhar com impacto na vizinhança, né? Quando você pensa novos empreendimentos, você tem que pensar a bicicleta e o pedestre também. Já aconteceu vários casos aqui. Um amigo meu foi procurar um apartamento no Catete, no novo com o empreendimento que estavam fazendo lá, e numa rua onde 4 blocos de apartamento iam ter um impacto no viário gigantesco. Ele perguntou, e como é que vocês estão fazendo para o impacto que esses edifícios todos vão ter no trânsito dessa rua pequenininha, para o pessoal sair e chegar do trabalho? Eles falaram, não, do portão para fora é com a Sete Rio, não é com a gente. Ou seja, o cara planejou todo o empreendimento sem pensar como é que vai chegar o ciclista e o pedestre. E hoje você ainda tem milhares de entregadores que estão de bicicleta. Onde esse cara vai deixar a bicicleta dele? Então, tudo isso tem que ser pensado. E isso está dentro da academia, né? Dentro do ensino. Pelo menos o cara sempre que pensar no planejar, ele já vai pensar, olha, não é só carro, eu tenho que me lembrar das bicicletas, dos pedestres e de todos esses novos modais que estão aparecendo, né? Os estudos de impacto de vizinhança, alguns aí eu te falo, né, por ter experiência de fazer, normalmente não se cobra nada a respeito do modal, entendeu? Se pede alguma coisa a pé e tal, o máximo que a gente normalmente calcula, e aí eu já tive oportunidade de fazer não só na minha cidade, já fiz em algumas cidades do Nordeste, algumas cidades do Sudeste, não é uma coisa tão consistente em pedir, entendeu? E aqui eu já percebi que é uma coisa normal, o camarada tem que fazer. Também não são todos, né? Vamos dizer assim, quanto maior a cidade, né? Mais
isso é cobrado pelos técnicos. E quanto menor a cidade, né, não é tanto, né? Então, por exemplo, se você fosse fazer um estudo em Toronto, com certeza você vai ter que incluir o modal em todos os sentidos, né? Até mesmo porque lá tem mais de 1.000 quilômetros de ciclovia, cortando para tudo quanto é lado, né? Assim, então, é bem interessante. Isso faz sentido porque a cidade menor não necessita tanto da infraestrutura cicloviária quanto umas cidades maiores, né? E, mais uma vez, aquela coisa da fase, né, do estágio em que a coisa está acontecendo. Aqui a gente não pensa isso, no Canadá já está se pensando, e na Holanda não tem nenhum projeto que não pense o pedestre e a bicicleta. Então, qualquer coisa que o cara vai fazer, seja um cinema, um shopping center, um novo condomínio de apartamentos, a bicicleta sempre está sendo pensada. Como é que o cara vai chegar? Como é que ele vai estacionar? Como é que ele vai sair? Sim. E o pedestre? E aí tem um exemplo, uma vez eu fui a uma convenção em São Paulo e me puseram num hotel pertinho da convenção. Aí eu cheguei lá, subi, deixei as coisas no quarto e resolvi descer para dar uma volta, conhecer o bairro em torno. E aí eu não estava encontrando a saída de pedestres. Aí eu perguntei na portaria e não tinha. Só tinha saída para carro. O cara disse, você pode pegar um táxi ali no hall, porque tem um acesso para carro ali. Eu disse, não, eu quero ir a pé. Cara, não, mas aí você vai ter que descer a rampa de serviço, não sei o que lá. Ou seja, os caras fizeram um hotel novinho e não pensaram nem nos pedestres, que talvez pudessem querer chegar ou sair do hotel. Ele estava achando que todo mundo ia acessar o hotel num motorizado ali, fosse um táxi, um Uber ou um carro, né? Loucuras da nossa concepção da nossa cidade ao longo de muito tempo. Aqui a gente tem muito problema, sim, mas ao menos está sempre garantido uma rota cicloviária, sabe? No mínimo, né? Porque aqui, enquanto aí no Brasil a gente tem normalmente, né, ciclofaixa e ciclovia, aqui você tem um leque de até 4, 5 infraestrutura cicloviária, né? Mas aqui a fiscalização é extremamente forte e se consegue manter baixa velocidade para que o ciclista, até mesmo o pedestre, possa andar no meio da rua, né? Coisa que aí com segurança e tranquilidade. Exatamente. Vamos continuar aqui. A resiliência da bicicleta, porque temos 3 assuntos: a resiliência, a confiança no modal e a questão das pesquisas que a gente já começou, e depois a gente tenta responder algumas perguntas aí, porque o Fernando perguntou também. Vamos lá. Essa coisa da resiliência eu gosto muito de falar porque é o seguinte, a gente tem o tsunami no Japão em 2011, sim, onde a cidade continuou funcionando por causa das bicicletas, porque o tsunami tomou a cidade, destruiu as ruas, espalhou todos os carros, era impossível se deslocar em motorizado, e as bicicletas fizeram a cidade continuar funcionando. Aí depois de 2018 a gente tem o terremoto na cidade do México, onde o primeiro auxílio de médico, comida, agasalho, todo chegou de bicicleta, porque os carros também não tinham como chegar lá, porque as ruas estavam destruídas, edifícios caídos, etc. A gente tem um exemplo brasileiro em 2018, na greve dos caminhoneiros, quando a ciclovia da Faria Lima parecia a Holanda, porque não tinha mais combustível, as pessoas não tinham como se deslocar, então começaram a usar a bicicleta. Ou seja, a bicicleta está sempre aparecendo nos momentos mais difíceis e inesperados, ela aparece como uma solução prática, segura e eficiente. Exatamente. E não foi diferente na pandemia. Quando apareceu uma porção de novidades, veio essa dificuldade de se usar o transporte público por causa de aglomeração, uma série de coisas, e a bicicleta ganhou um vulto impressionante no mundo inteiro, né? A gente tem uma coisa que está acontecendo no mundo inteiro, e que a gente tem um reflexo com dados recentes da Aliança Bike aqui no Brasil, que foi, em 2020, o Brasil vendeu 50% a mais de bicicletas do que em 2019. Sendo que em julho ele vendeu 118% a mais que em julho de 2019. Ou seja, tem 2 coisas que fizeram esse compra de bicicleta disparar. O não uso das academias, a atividade física ao ar livre, e o transporte livre de horários de aglomeração, ou seja, as pessoas começaram a optar por bicicleta. Exato. E aí o que aconteceu? Falta bicicleta no mercado.
as indústrias não conseguem fornecer peças, as fábricas não conseguem montar as bicicletas, então a maioria das lojas hoje no Brasil não tem bicicleta para te oferecer. Esse fenômeno está acontecendo na Holanda, está acontecendo na Inglaterra, está acontecendo em Portugal e Espanha. Ou seja, a venda de bicicletas é tanta que só sobraram as bicicletas usadas. A gente vai ter talvez uma retomada, uma retirada daquelas bicicletas que moram nas garagens, né, passar aí para as ruas. Ou seja, aí a gente vê a importância da bicicleta, como ela se adapta a diferentes situações, sempre como uma solução boa, prática, eficiente e muito barata. Né? E eu gostaria até de voltar um pouquinho, porque eu gosto de assunto da Segunda Guerra e eu gosto de ler a respeito. E eu tive a oportunidade de ir no Museu da Guerra, lá em Paris, que tinha uma determinada ala que até então eu não sabia. Eles usavam bicicletas desmontáveis, colocavam em cápsulas parecidas com uma bomba, soltavam próximo do pelotão que estava. Quando ela caía, eles abriam aquilo e tinham um pelotão montado de bicicleta. Que aí vai ao encontro do que você falou, que em períodos de grandes colapsos, como você falou, terremotos e tal, acaba sendo o único meio de transporte, né, que consegue passar a bicicleta. Então, só para... que foi uma coisa que me veio na cabeça aqui. Mas, por favor... Inclusive, o Canadá tinha um esquadrão de bicicletas nesse esquema aí, né? Bicicletas desmontáveis que jogavam de paraquedas, chegavam lá embaixo, montavam e saía pedalando para chegar rápido ao seu destino. Outra coisa sobre a Segunda Guerra muito interessante, quando a Alemanha invadiu a Holanda, a primeira coisa que eles fizeram foi sumir com todas as bicicletas para impactar a moral dos holandeses. Porque a grande coisa dos holandeses era o deslocamento de bicicleta. De repente, sem as bicicletas, eles ficaram com moral baixo, então foi mais fácil para fazer as invasões, etc. Essa história eu soube lá com eles em algumas cidades do interior, que numa época as bicicletas simplesmente sumiram. Os alemães levaram tudo para dar esse impacto moral nos holandeses. Né? Continuando, porque a gente vai continuar falando, mas faltam 5 minutos aí para... teoricamente fechar, né? Mas aí a gente pode entrar de novo. A confiança no modal. Bom, isso é aquilo, eu já até falei um pouquinho sobre isso, que a bicicleta está sempre ali presente, né? Ela não precisa de combustível, ela não precisa de nada, basta você montar e sair andando. E você pode pegar ela em qualquer horário, em qualquer condição climática. Você falou do pessoal aí pedalando na neve. Eu já, quando chove muito aqui no Rio, que as ruas ficam intransitáveis e eu tenho que ir, eu vou de bicicleta porque eu sei que com ela eu vou chegar lá, não vai ter nenhum problema de afogamento do carro, da moto, o que for veículo motorizado. Então ela está sempre ali ao seu dispor, né? Então é aquela coisa, você pode confiar na bicicleta, ela vai estar sempre à sua disposição, basta calibrar o pneu, pegar e ir. Inclusive, aí já entrando na área de pesquisa, quando a gente fez a pesquisa Perfil do Ciclista, que a gente fez aqui em 10 cidades brasileiras em 2015, em 25 cidades em 2018, vamos repetir agora em 2021, a chamada das cidades já está aberta, já temos mais de 40 cidades aí interessadas em fazer a pesquisa. Uma das perguntas era qual a principal motivação para usar a bicicleta. Então tinha saúde, economia, uma série de coisas. E em todas as cidades, o principal fator era praticidade e eficiência. Ou seja, você monta, vai e ela está sempre à sua disposição ali. Ela é muito prática, muito eficiente. E isso faz com que você possa usar com confiança, né? Você sabe que aquele modal está ali, está à sua disposição. Eu tenho minha bicicleta lá na garagem, ela está reguladinha, com o pneu calibrado. Eu sei que a qualquer momento que eu precisar dela, eu vou poder andar. Isso vai além até da própria bicicleta elétrica, que eu já conheço algumas pessoas que têm bicicleta elétrica e na hora que quis sair estava sem bateria. Aí ele não pôde usar porque teve que pôr na tomada para carregar. A bicicleta comum não precisa disso. Basta você ter tomado o café da manhã, qualquer coisa, você come um pãozinho, toma um café, que ela vai numa boa, né? E aí eu acho que a gente pode entrar nessa parte da pesquisa também. Sim, né? por favor. É uma parte que eu gosto muito, que eu acho muito interessante. E a gente começou tudo isso com a ideia de conhecer para promover. Como é que a gente vai promover uma coisa se a gente não conhece? Então vamos conhecer, ter dados, fatos para poder ir adiante.
É até uma história engraçada, como a gente começou a fazer pesquisa e contagem. Uma certa vez a gente teve, numa reunião do grupo de trabalhos cicloviários da Prefeitura do Rio, teve uma discussão entre nós da sociedade civil e um pessoal da Sete Rio, da Companhia de Engenharia de Tráfego, porque a gente dizia que numa rua passava muito ciclista, eles diziam que lá não passava nenhum. Eu passava nessa rua especificamente diariamente, sempre tinha um ciclista na minha mão frente, sempre tinha um atrás e sempre tinha vários passando por mim no sentido oposto. E o cara afirmava que não tinha bicicleta lá. Eu cheguei para um parceiro nosso e disse, pô, vamos lá contar, vamos ficar 12 horas em pé contando bicicleta? Aí ele me falou, pô, se a gente só fizer a marquinha no papel, o cara não vai acreditar. Eu disse, então vamos fotografar todos os ciclistas que passam. A gente foi para lá, em 12 horas a gente fotografou 750 e poucos ciclistas, pusemos isso em gráficos, né, pizzas, etc., levamos para a prefeitura, e quando os técnicos olharam aqueles dados, os olhos deles brilharam. Né? A gente disse, ó, é isso que a gente precisa, dado, informação para passar para eles. Sei. Então a gente começou a levantar dados e a fazer o seguinte, promover para que outras cidades, outros bairros fizessem esse levantamento também, para que com isso eles tivessem argumentos para lidar com o poder público. Olha, não é para atrair ciclistas, é para dar proteção a esses que já estão lá. Em tal via passam tantos ciclistas. Então, em um evento que a gente fez aqui em 2009, a gente trouxe mais de 40 pessoas, de mais de 10 organizações do Brasil inteiro. O principal foi ir para a rua contar bicicleta. Então, essa nossa metodologia de contagem hoje já foi feita em mais de 20 cidades, mais de 90 contagens, e sempre dá um resultado, porque você leva fatos concretos para o poder público e diz, olha, nessa via precisa por causa disso. Então a gente tem alguns casos interessantes, como a Figueiredo de Magalhães, que é uma rua famosa aqui em Copacabana. Nela a gente usou o Road Diet, que você comentou com o Fernando na live com ele também. Era uma via de 3 faixas, as faixas eram muito largas, eu não me lembro exatamente a medida de cada faixa agora, mas em todas as faixas cabia um ônibus com folga. A gente conseguiu contar os ciclistas lá, medir a rua e dizer, olha, você pode manter uma faixa nessa largura, as outras 2 você diminui e a gente vai ganhar 1,5 metro para fazer uma ciclovia de mão dupla. E, finalmente, depois de muitos anos de diálogos, contagens, etc., a gente conseguiu, essa ciclofaixa foi feita, está lá, tem 1,5 metro, a rua continua com 3 faixas, não impactou em nada o trânsito da via, só algumas vagas de carro tiveram que ser tiradas. E aí os dados interessantes da contagem pré e da contagem pós. Antes, a gente contou, se não me engano, 1.400 e poucos ciclistas em 12 horas nessa rua. 30% deles estavam na contramão. Aí o primeiro fato, depois que se implantou a infraestrutura cicloviária em mão dupla, não tinha mais nenhum na contramão na segunda contagem. Na segunda contagem também foi um dia de chuva. A gente disse, não, vamos contar em dia de chuva mesmo, porque não adianta fazer só em dia que está seco se tem dias que chove. Vamos lá, aí a gente foi no dia de chuva, o número de ciclistas foi praticamente igual, uma diferença de 2% a 3% a mais só, mas o número de mulheres aumentou 120%, e o número de crianças na cadeirinha aumentou 124%. Ou seja, aquilo que a gente falou no começo, né? Aqueles mais frágeis que não vão entrar numa rua como a Figueiredo de Magalhães e desafiar o trânsito, passaram a usar aquela faixa com segurança. Então, conhecer é muito importante para promover. Né? E aí, a partir dessas contagens de ciclistas, a gente passou a fazer outros tipos de pesquisas para cada vez conhecer mais o ciclista, poder interpretar, poder usar esses dados para promover. A principal ideia da pesquisa perfil do ciclista foi conhecer ele para poder saber como promover a bicicleta. Por exemplo, a gente descobriu que menos de 1% dos ciclistas entrevistados na última pesquisa em 25 cidades, foram quase 10 mil ciclistas entrevistados em 25 cidades brasileiras. Menos de 1% deles pedala por causa do meio ambiente. Então não adianta eu fazer uma campanha para promover o uso da bicicleta baseada no meio ambiente. Mas a grande maioria deles usa porque a bicicleta é prática, porque ela é rápida e porque ela é econômica. Então, quando eu for fazer campanhas para promover, eu posso usar esses motivos que eu vou atrair muito mais gente. Então, é aquela velha história, né? Conhecer para promover. Conhecendo, com dados, com fatos, a gente consegue passar a informação adiante e, principalmente, levar isso para o poder público como fato. Olha, isso já acontece. O Código de Trânsito Brasileiro diz que as secretarias de transporte têm que proteger o pedestre e o ciclista. Então, a gente vai com dado, olha, esses caras estão lá, vocês têm que proteger. Então, é aquilo. Quanto mais a gente conhece, mais fácil fica planejar, mais fácil fica fazer qualquer tipo de coisa. A gente fez um projeto muito interessante no centro do Rio também, quando ele estava sendo preparado para as Olimpíadas, que iam ser gastos bilhões com novas linhas de metrô,
tantas linhas de VLT, reestruturação das ruas, e ninguém estava pensando nada sobre bicicleta. A gente pensou, olha, a gente tem que fazer alguma coisa agora, porque outra oportunidade de se mexer no centro como essa, a gente não sabe quantas décadas vão levar para acontecer. Então a gente fez uma grande pesquisa no centro da cidade, que a gente chamou de ciclorotas centro. A gente mapeou com pessoas que usavam a bicicleta no centro, pessoas que não pedalavam, pessoas que moravam, trabalhavam, todo tipo de pessoa. A gente perguntou aonde elas gostariam e se elas pedalariam no centro, aonde. E foi mapeando, foi sobrepondo, cada um dizia, eu pedalo por aqui, eu gostaria de pedalar aqui. Então a gente foi mapeando tudo isso, sobrepondo os dados, tirando os dados, essa rua aqui só um cara passa, então tira. E fazendo ali, a gente pode ter um mapa de prioridades. Olha, se for fazer infraestrutura no centro, faz nessa rua que é onde todo mundo passa. Então a gente fez um grande projeto, ficamos 1 ano fazendo isso, e quando o novo prefeito entrou, queria lidar com a cidade durante as Olimpíadas, a gente entregou para ele um dossiê, olha, está aqui tudo que o ciclista precisa no centro, aonde eles estão, quais as necessidades. Então esse projeto entrou no plano estratégico da prefeitura, seria para estar implantado até 2020, hoje a gente só tem 10% dele implantado, mas continua no plano da prefeitura. Um dia isso tudo vai sair do papel. Ou seja, foi uma oportunidade de mapear, junto com a sociedade civil, o poder público, a academia, tentando envolver todo mundo. Aí para mais uma coisa que você falou na live lá com o Fernando, orgulho, paixão e pertencimento. Exatamente. Se você participa do desenvolvimento daquele projeto, ele passa a ser seu também. Você fica feliz, orgulhoso de estar fazendo uma coisa para a sua cidade, aquilo é seu, então você cobra com mais vigor, né? Você realmente faz aquilo acontecer. E isso deu um destaque muito grande para esse projeto que rodou o mundo aí, e a gente está esperando que nessa gestão agora, mais um pouco, a gente consiga tirar mais 10, 20 ou 30% dele do papel. Além desses mapas aí, do que eu pude estudar em alguns plano diretor de transporte, plano diretor de bicicleta, é muito comum aqui, porque não foi só em um que eu vi, tá? Você já deve conhecer, que é um mapa de estresse. Eles criam níveis de estresse para o pedestre, né? Quando digo estresse, assim, risco, quais os riscos que tem, risco de ser atropelado, risco de segurança pública e etc., de pavimento, de não sei o quê, e qualquer coisa nesse sentido. Então é criado um mapa chamado mapa de estresse mesmo, que aí se trabalha em cima daquilo, né? Além desses, esse para mim que foi uma novidade até então, entendeu? Que você sabe que aqui na América do Norte a estatística é uma coisa levada ali a sério, né? Muito firme. E eu tive 3 disciplinas só de estatística. Estou achando que em vez de ser engenheiro, vou virar estatístico, porque eu estou vendo estatística de novo agora, entendeu? Assim, e agora por conta de uma outra disciplina lá. Então, o que eu percebo, sabe, isso que você falou, a gente precisa conhecer para poder aplicar, né? Para saber o problema. Olha, o problema está aqui. E aí, quando eu falo que foi fundamental aquela pesquisa que eu comentei de 4 horas da manhã que eu fiz junto, aquela pesquisa norteou, para mim, todo o plano da minha cidade. Que eu consegui mapear, porque a gente não fez aquela pesquisa de origem destino tradicional. A gente fez essa pesquisa de opinião também, né? Obviamente que depois da conversa que eu tive aqui hoje com você, depois de tudo que eu vi aqui, eu faria muito mais coisas totalmente diferentes, né? Assim, até coisas com menor, mas muito mais eficiente. E ali nós passamos um dia inteiro fazendo essa pesquisa, mas a gente conseguiu descobrir quais eram os problemas de segurança pública, quais eram os problemas de pavimento, quais eram os problemas de segurança viária, quais eram o caminho e a própria pesquisa de origem e destino. Então, eu acho isso que você falou, pesquisa, contagem e mapeamento é fundamental para você promover um modal. Eu acho que é a partir daí que você pega confiança também no modal. Porque você vai estar dando condição para um ciclista
ter a confiança, né? Que, inclusive, eu esqueci de falar, dentro da técnica de elaboração de ciclovia aqui, a gente tem, não é bem confiança, mas uma das características para você saber se você vai colocar ciclofaixa, ciclorrota, ou ciclovia, ou ciclovia compartilhada com pedestre e tal, é você conhecer o seu público naquele trecho. Então, eu posso ter um trecho que é ciclovia, por exemplo, se eu tiver uma escola elementar, né, uma escola de primeiro grau, onde crianças vão andar de bicicleta. Já no outro trecho, depois da outra rua, sei lá, duas quadras depois, ela não ser mais uma ciclovia, porque houve alteração nessa condição de você entender o ciclista de como ele é, entendeu? E isso, acredito eu, que interfere diretamente no custo de implantação, né? Você torna uma ciclovia mais eficiente, né? Com um custo muito menor, né? Que é a mesma coisa, mas é isso que eu vi, sabe, Zé? Então, eu achei extremamente interessante isso. E aí, uma outra coisa que para mim, é uma mistura disso tudo aqui, um pouco, está sendo muito comum aqui o que eles chamam de Vision Zero, né? É visão zero de acidente. E quando você olha as propagandas de visão zero, o que vem a ser essa visão zero? É você eliminar a zero, é reduzir, acabar com acidentes com pedestres, ciclistas e com veículos, entendeu? Principalmente o pessoal do transporte ativo. E como se consegue isso? Através de conhecimento, de mapear, de entender isso aí, entendeu? E aí vem as técnicas que eles usaram para fazer isso, juntaram com a comunidade, aí vem o pertencimento, juntou com a comunidade ciclística, né? Então, os ciclistas passaram a fazer parte, você falou, faço parte, né? Então, o cara tem orgulho de estar fazendo parte daquele plano diretor, e tecnologia, né? E muita tecnologia, usando, como você falou, as pesquisas de contagem, seja ela contínua ou de curta duração, mas, enfim, traçando todo essa condição aí. Ou seja, quanto mais dados a gente tiver sobre aquele lugar, melhor a gente vai planejar para ele, né? Exatamente isso que você estava falando, ainda consegue planejar com um custo mais baixo e ter um retorno muito maior no futuro, né? Porque quando você consegue fazer uma infraestrutura onde você atinge uma visão zero, todo mundo está ali com segurança, o custo de saúde, manutenção da via, etc., da cidade vai lá para baixo, né? Tem alguns estudos americanos, europeus e australianos que medem exatamente quanto você gasta para fazer a manutenção da via e da saúde com o trânsito motorizado e quanto você gasta, economiza com saúde, manutenção da via, etc., quando você está trabalhando com o transporte ativo. Por exemplo, se não me engano, um dado dinamarquês, você gasta para cada quilômetro rodado de carro, você gasta $1,50. Para cada quilômetro rodado de bicicleta ou a pé, você economiza 80 centavos. Então já deu uma diferença aí de 2,30, né, de um para o outro, ou seja, você cria infraestrutura para a bicicleta e para o pedestre e você não tem despesa, você pode economizar para gastar com saúde, melhorias na cidade, etc. Quando você cria para o motorizado, você tem sempre, para cada quilômetro rodado, você vai gastar $1,50 para fazer aquilo tudo funcionar perfeitamente, né? Então, levantando dados, pesquisando, conhecendo, a gente consegue fazer as coisas muito mais eficientes, com um custo muito menor e com um resultado muito superior no futuro. Exato. Eu acho que nós encerramos nossos assuntos. Vamos responder umas perguntas, já que... Vamos lá. Está 7h12, enquanto o Instagram está bonzinho com a gente. Você responde o que você acha do Fernando Braga e eu respondo depois do Daniel. O Fernando Braga ele pergunta aqui, você acha que aqui no Brasil mudaria a cabeça dos novos profissionais se tivesse no curso de formação de engenheiros e arquitetos a questão do transporte ativo? Olha, com certeza. Se as pessoas ouvirem falar disso, porque é um problema que a gente tem muito grande, hoje menos, mas naquela época do evento de Guarulhos muito mais,
era o seguinte: todas as pessoas que estavam gerindo o transporte, o urbanismo das cidades, nunca tinham pensado a bicicleta como um modal de transporte, como uma ferramenta para melhorar a cidade. Sim. Então, se eles nunca tinham ouvido falar, eles não podiam usar aquilo. Você não vai Sim. usar uma coisa que você não conhece. Hoje em dia, até hoje mesmo, eu estava falando com o pessoal da UFRJ, do Laboratório de Mobilidade, e a gente estava comentando como hoje você já tem pesquisas e trabalhos de final de curso, mestrado, doutorado, falando da bicicleta, da mobilidade ativa. Há 10 anos atrás isso não existia. Se você até quisesse fazer a sua tese de doutorado sobre mobilidade ativa, o seu orientador ia dizer: não, isso não é assunto para uma tese, entendeu? Hoje em dia não, já é uma coisa que está acontecendo. Então eu acho que daqui a alguns anos, não sei dizer quantos anos, talvez 5, 10 ou até menos, se possível, a gente vai passar a ter essa matéria dentro dos cursos, dentro das academias, em curso de engenharia de tráfego, de urbanismo, de transportes, de logística, uma série de coisas onde a bicicleta vai estar inserida. E aí, conhecendo, o cara pode planejar, porque ele vai saber: olha, nessa situação aqui é melhor eu pôr um cara de bicicleta, nessa situação aqui é melhor eu fazer uma entrega num triciclo. Então, conhecendo, você consegue planejar e melhorar muito as coisas. Aí voltamos àquele estágio das fases, né? Na Holanda eles já fazem isso há 60 anos. No Canadá vocês já estão fazendo há alguns anos. Aqui a gente está engatinhando para, quem sabe, em alguns anos a gente ter isso dentro da academia. A gente já tem trabalhos de final de curso pensando nisso. Então a tendência é que daqui a pouco isso vire uma matéria e com certeza vai fazer diferença. Como fez para você aí quando você teve o semestre de transporte ativo e passou a ter uma outra visão sobre o assunto, né? Olha, eu fiquei extremamente orgulhoso e feliz que na disciplina ela pediu, né, um dos exercícios assim que valia bastante nota foi a análise. Não foi análise de qualquer coisa, eu poderia escolher qualquer um, mas tinha que ser a análise crítica de um plano diretor de bicicleta. Então você imagina, eu que estava aí, né, 20 anos brigando para ter um plano diretor de transportes, que para mim já poderia me ajudar na questão da bicicleta, né, que a gente conseguiu incluir, inclusive, no nosso plano diretor urbano, a parte de pedestres, ciclistas, né? Porque a gente não tinha outro lugar para fazer a lei, não ia dar tempo, essas coisas de política que você está acostumado. E de repente eu estava analisando criticamente um plano diretor de bicicleta. Então eu falei: nossa, realmente eu estou no Canadá, porque eu estou analisando um plano diretor, né? Porque, em outras palavras, a educação é a porta de entrada de tudo, né, cara? Sem ela, eu ia até complementar a pergunta do Fernando, que ele fala sobre a diferença que isso faria na academia. Eu acho que isso devia vir desde lá do jardim de infância. As crianças deviam se ir aprendendo não só sobre trânsito, como sobre o poder do transporte ativo, dela caminhar, dela andar de bicicleta desde criancinha, né? Para aí, quando ela chegar no curso médio, ela já pensar nisso, já ir para a escola de bicicleta com orgulho, né? E depois entrar no curso superior pensando em finalizar projetos, em seguir à frente pensando nisso também. Então é uma coisa que deveria vir desde pequenininho. Mas a gente vai passo a passo, começa pela academia, depois vem voltando, chegar até elas em breve. E aí, aproveitando, já que você falou, né, que um assunto puxa outro aí, aqui, por exemplo, meu filho, ele está no 7º ano daqui, né, no 8º ano. Ano passado ele estava no 7º ano, que foi quando nós chegamos, ele já entrou na 7ª série, vamos dizer assim. Ele teve disciplina de como andar na rua. Então, isso é bacana. E o pessoal do jardim de infância, pré-primário, dos primeiros, eles têm uma disciplina que é chamada Home Alone, né? Que é tipo assim, você ir para casa sozinho. Então, e aí, na época que eu sempre discutia também, aí só para florear um pouco mais, cansei de ver aqueles materiais da Federal Highway, né? Que dizia o seguinte: como as pessoas devem andar nas calçadas e como o ciclista deve se
se comportar, né? Como que deve andar e tal, como deve ser feita essa locomoção, inclusive em escolas onde tem mais elementares, de vez em quando eu troco a palavra, elementary, fundamental e pré-primário, lá nos Estados Unidos, a polícia, além das aulas, a polícia vai junto, abre um mapa, tá? Isso eu não vi, isso eu li num desses relatórios, tá? Ele abre um mapa e pergunta: Zé Lobo, você mora onde? Porque ali as crianças moram sempre perto da escola. Uhum. Aí você falava: eu moro 4 quadras daqui. Aí a polícia pergunta: Zé Lobo, você vem de quê? Aí eu vou de bicicleta. Ah, então tá. Então, ó, aí pega, abre o mapa e você fala: ó, você vai fazer este caminho aqui. Aí ele começa a separar as pessoas que fazem esse caminho e depois vão até lá e apresenta o caminho. E vai fazendo o caminho com as crianças, né? Uhum. E a mesma coisa com o pedestre, né? Então, fora aquelas... não é polícia, mas são as pessoas que ficam uniformizadas, ela tem até poder de multa, mas não são da polícia, que fica uma placa de pare, que eles entram na frente do carro e para mesmo. E aí, puxando outra coisa que tem a ver com a visão zero, que tudo isso faz parte, eles têm aqui uma condição de fiscalização eletrônica, Zé Lobo, que é uma coisa impressionante e muito bacana. É indústria de vida. O pessoal fala: indústria de multa. Não, é indústria de vida, né? Isso. Porque em escolas você não pode andar mais, se for dentro de bairro, você não pode andar mais do que 30 quilômetros. E eles dizem, nesses lugares onde não tem uma ciclovia, não tem um espaço dedicado para o ciclista ele anda no meio, como tem que ser, anda no meio da faixa. Ponto, isso aí. E põe lá a velocidade de 30 e vai com um radar móvel, né, portátil, para que a pessoa ande a 30 quilômetros. Então, isso é muito interessante. E aí eu vou fazer Desculpa. Só complementando, essa questão da velocidade é muito importante, né? Porque o vil do trânsito é a velocidade. Se você tiver numa velocidade compatível, por exemplo, na Austrália você tem vias onde o pedestre e o ciclista andam juntos e o ciclista não pode andar mais de 12 por hora. Por quê? Porque é uma velocidade que a bicicleta está compatível com o pedestre. Se bater, vai ser um esbarrão. É a mesma coisa que os 30 por hora do carro com a bicicleta. Então, todo o segredo está na velocidade, né? Aqui no Rio a gente tem a ciclovia da Orla de Copacabana e a 30 centímetros delas uma via de carro a 70 por hora. Isso é um absurdo. Dali do lado devia ser 30, 40, para poder, mesmo sendo segregado, para você poder ter uma certa segurança, né? Então, a questão da velocidade é muito importante e cada vez mais, na Holanda, se não me engano, agora todas as cidades têm velocidade máxima de 50 por hora no perímetro urbano. Nunca acima disso. Por quê? Para manter a integridade das pessoas, para chegar mais perto do Vision Zero, né? Para você ter acidentes. Quando se tiver um acidente, que aqui já estou até mudando para incidente, porque acidente acontece por acaso, o cara andando feito louco na via não é um acidente, você ter isso com um impacto muito menor, porque a velocidade é mais baixa, lógico, lesão menor impacto, menos índice de mortalidade no trânsito, né? Então essa questão da velocidade é muito importante. Tem até um nome, né, bonito, né? O diagrama de Ashton, né? Que isso aí. Que apresenta essas velocidades. E aí você falando... a própria NBR, acho que a coisa de 2, 3 semanas atrás, eu esqueci o número dela, mas a NBR, ela não fala mais de acidentes. É isso aí, era disso que eu estava falando, mudou para incidente. Incidente, exatamente. E aqui, há muitos anos, pelo que eu tentei me formar, já não é mais acidente. Isso já, assim... Já é coisa assim, de passado de quase 20 anos. É collision, né? É colisão. Porque não é acidente. Exatamente. Acidente Mais uma vez, aquela coisa dos estágios, né? Em cada acontece a mesma coisa em fases diferentes. Aí já acontece há 20 anos. Aqui está começando agora. Em outros países talvez já esteja 50, 60. Agora, só mais uma coisa, quando você falou do comportamento na via, eu me lembrei de uma coisa que me impactou muito. Em Copenhague, na Dinamarca, onde 60% dos deslocamentos são feitos de bicicleta, eu vi uma cena que mostra exatamente esse comportamento na via. Em frente à prefeitura,
tem uma grande praça. Antigamente era um estacionamento e várias vias. Eles fecharam as vias transversais, passou a ter só via longitudinal. No meio, uma grande praça, com uma ciclovia de cada lado. E os ciclistas passavam de uma ciclovia para outra pelo meio da praça. Nesse dia que eu estava lá, estava tendo um evento, era a Copa do Mundo, estava tendo uma transmissão ao vivo. Então a praça estava lotada. Os ciclistas saíam da ciclovia para a calçada na velocidade que eles estavam. Lá é permitido por causa de andar na calçada, por causa da educação e do respeito ao próximo. Conforme ia aumentando o número de pessoas, eles iam diminuindo a velocidade da bicicleta. Quando chegava um volume tal de pessoas, eles desciam e começavam a empurrar. Aí passavam pela multidão, quando ia diminuindo o número de pessoas, eles montavam na bicicleta, iam devagarinho. Conforme ia diminuindo o número de pessoas, eles iam aumentando até entrar na outra ciclovia. Eu disse, caramba, como é tão fácil, tão simples e possível, né? Basta você saber como... É tão óbvio, basta você saber como fazer e respeitar todas as pessoas que estão ali no seu entorno, né? Respeitar o espaço público para muitas pessoas. Então, é possível. A gente tem que ter paciência e estar sempre tentando ali, né? Levantando dados e mostrando para que isso se torne possível em todos os lugares. Aí o Daniel, ele perguntou se aqui no Canadá existe esse movimento pendulados mais pobres da periferia para trabalhar no centro. Bom, eu conheço um pouco mais a minha cidade, né? Eu moro em Hamilton, que é pertinho de Toronto, é onde tem a minha escolinha aqui, onde eu faço, né, o college. E o college, o que a gente percebe é o seguinte, que em volta do college, porque o college é muito perto do centro, entendeu? A gente tem os universitários, muito universitários, né? Então, as casas são alugadas, onde moram 10 universitários que não se conhecem e fazem como se fosse uma república, né? Que a gente chama aí no Brasil. Então, tem muito. Então, eu não lembro de ter percebido da pessoa mais pobre trabalhar no centro, porque aqui no Canadá, uma outra coisa que eu percebi, a gente não tem essa diferença social tão grande, né? Eu moro aqui em Hamilton, num lugar chamado Stony Creek, onde essa questão social assim é tão pequena, sabe? Assim, a diferença é tão menor em relação ao Brasil, né? Fazendo essa comparação, se é que a gente pode fazer, que não tem essa diferença tão grande assim, de que a pessoa de lá é mais pobre, é mais rico. Eu não percebo isso. Eu acho que é a questão do camarada usa a bicicleta porque ele gosta da bicicleta, porque ele tem um jeito com a bicicleta, né? Igual, por exemplo, eu tenho um vizinho aqui que ele tem uma Lamborghini, né? Que é impensável. No Brasil, a gente, né, fora os lugares extremamente ricos, o vizinho da gente tem uma Lamborghini. E eu já vi ele saindo de bicicleta. Normal, entendeu? Assim, né? Fica umas 10 casas daqui, que ele sabe que ele vai poder bicicleta. Se tiver uma condição ruim, dependendo de onde ele foi, eu fui atrás dele, ele foi no meio porque nesse trecho não tinha ainda a infraestrutura cicloviária, ele foi no meio da pista normal, e eu fui atrás, andando bonitinho e tal, fui até filmando ele, fui filmando, pegando, até ele achar o ponto dedicado dele, né, que aí, no caso era uma ciclofaixa, aí ele entrou na ciclofaixa e seguiu o caminho dele. E ele tinha uma Lamborghini. Parecia que ele estava indo trabalhar. Então, assim, a gente percebe que tem indo para o centro e voltando para o centro, né? Assim, nas que eu mais... uma avenida que eu achei super interessante, que foi... Eles fizeram ruas completas aqui, né? Rua completa. Não sei se você já deve ter ouvido falar. Já, sim. Já. Eu sei que em São Paulo eles tentaram implantar alguma coisa, lá em Porto Alegre. Aqui já está uma coisa muito forte. Inclusive, saiu, acho que semana passada, na quarta-feira, tinha saído semana retrasada pelo Instagram, a minha cidade... ela vai implementar muitas ruas completas. É um programa de governo,
entendeu? Maravilhoso. As ruas completas. Então, assim, quando eu estou falando isso, porque enquanto a gente, acho que a coisa que mais dói aí no ser humano no Brasil, aqui um pouco, tá? Mas as pessoas, talvez pela educação, como você falou, são tempos diferentes, né? A coisa que mais dói ainda que eu percebo no Brasil é você eliminar uma vaga de estacionamento, né? Você eliminar uma vaga de estacionamento para colocar uma ciclovia, meu Deus do céu. Eu te falo isso porque vários projetos eu já fiz. É uma coisa assim de derrubar prefeito, né? E tem até aquele gráfico lá do Penalosa que quando ele começou a eliminar a vaga de estacionamento, à medida que ele ia reduzindo a vaga de estacionamento, a popularidade dele ia ficando mais negativa possível. Era o contrário, né? Reduziu o número, desculpa, era assim, reduziu o número de estacionamento aqui, a popularidade dele caindo, né? Então isso assim, é uma coisa meio mundial, mas aqui parece que por ser mais organizado, talvez isso não seja tão dolorido. E eu vi nessa avenida que eu estou te falando, onde eu pude perceber esse movimento pedalar de manhã e de tarde das pessoas indo, que foi eliminado vaga de estacionamento sem dó nem piedade. Tinha vaga dos dois lados, eles eliminaram, botaram 2 faixas só, antes parecia ser maior, e naquele trecho colocaram uma ciclovia como mando figurino, ciclovia completa, né? E colocaram, e tá lá, e foi tirando, aonde precisou foi tirando. E aí, como eu te falei, tinha trechos que não era ciclovia, já era jamais uma ciclofaixa, porque dependendo de cada situação, entendeu? São outros tempos, isso já vai ficando mais aceitável, né? A secretária de Transporte de Nova York, na época que eles estavam fazendo todas aquelas mudanças, passou a ter que andar com segurança também, porque ela estava sendo ameaçada porque estava tirando vaga de carro. E isso é um grande desafio, realmente. Aqui no Rio a gente já teve algumas, tipo aquela ciclofaixa da Figueiredo de Magalhães que eu comentei, algumas vagas foram removidas e foi realmente um negócio assim, com associação de moradores, com comércio, não sei o que, tipo o fim do mundo, porque iam tirar algumas vagas. É interessante porque muitas vezes o comércio reclama que você vai tirar vaga. A gente fez uma atividade baseada numa atividade da Califórnia chamada Parking Day, que aqui a gente chama Vaga Viva. A gente foi no centro da cidade, numa das ruas mais movimentadas, Senador Dantas, que estacionamento lá, a vaga praticamente não existe. A gente chegou de madrugada, pegou 2 vagas e fez um jardim. E aí a gente fez isso vários anos e a gente percebeu que os carros que ficavam parados naquela rua eram os carros dos próprios proprietários da loja, não era o cliente dele. O cara parava às 6 da manhã e saía às 6 da tarde. Então ele não queria tirar a vaga, não era por causa do cliente, era por causa do carro dele mesmo. Então foi até surpreendente a receptividade de algumas pessoas sobre essa ocupação do espaço público. Hoje em dia você já tem os parklets, né, em várias cidades do mundo. Isso era tipo um prenúncio do que é possível fazer numa cidade. E uma coisa curiosa foi que a gente foi para lá achando que ia apanhar dos motoristas porque estava ocupando 2 vagas de carro. E a única pessoa que reclamou foi um pedestre. Aí a gente perguntou, poxa, você está de carro, você queria estacionar aqui? Não, mas um dia eu vou ter um carro e vou querer estacionar nessa vaga. Ele disse, realmente essa visão da cidade dos carros está muito enraizada nas pessoas, né? Mesmo nas pessoas que não têm carro. E uma coisa que me lembrou quando você falou do Lamborghini, num daqueles treinamentos que eu fiz na Holanda, na cidade de Utrecht, a gente ficou 15 dias lá, e na casa, ao lado do hotel que eu fiquei, tinham 2 Ferraris, uma amarela e uma vermelha. Elas ficavam a semana inteira estacionadas e tinham umas bicicletas no jardim que todo dia sumiam e voltavam no final do dia. Ou seja, o cara todo dia de trabalho, dia útil, e voltava de bicicleta. Sábado de manhã as Ferraris sumiam e só voltavam no domingo à noite. Ou seja, era uma coisa de lazer para o cara, aquele carro. Não era o veículo dele. O veículo para se deslocar na cidade, prático, eficiente, etc., era a bicicleta. Ou seja, isso que a gente tem muito a aprender ainda com o pessoal daí de outras cidades que já avançaram nesse tema, né? É isso aí. Zé, eu acho que a gente conseguiu falar tudo. Te agradeço muito. Eu que te agradeço aí a oportunidade desse bate-papo, trocar essas ideias. É sempre muito bom, sempre enriquecedor, né? Nós passamos também gostei muito. A gente tinha um papo uma meia hora aí, mas
Não, o Instagram, então, gostou do papo também, deixou a gente ficar mais tempo. Deixou a gente ficar. Te agradeço. Legal. No muito futuro, aí. se você quiser outra vez bater papo de novo, tratar de outros temas, estou à disposição. Sim, é um prazer. pode. Sempre trocar ideias, conversar, falar sobre esse tema é um prazer para mim. Adoro, gosto muito. E o papo foi muito gostoso, muito bacana. Se precisar de alguma coisa de mim aqui, você me fala. Quiser que eu ajude em alguma coisa, é só falar. Te agradeço muito, agradeço a todos que participaram aí. Foi muito bom mesmo. Legal. Tô me sentindo bastante importante que você, como eu falei no início, né? Você já era meu ícone já em 2005. A gente já tinha ouvido falar de você em 2003, acho que foi em 2003 a primeira vez que eu ouvi falar de você. E aí, em 2005, tive a oportunidade de estar lá com você. E depois, em 2007, Legal. Eu acho que foi num congresso. 2007, talvez na NTP aqui no Rio, ou em Santos, teve um congresso sobre o tema também. Isso aí. É isso aí. Eu estou nisso desde os anos 90, né? Ou seja, são mais de 20 anos batalhando, fazendo isso aí com o maior prazer, sempre querendo ir além, porque ainda falta muito para a gente já chegar lá. A gente chega lá, já passamos por muita coisa, mas ainda falta muito aí, e aí juntos, trocando ideias, conversando e somando todo mundo, a gente consegue chegar mais rápido. É isso aí. Te agradeço mais uma vez. Muito obrigado. Valeu mesmo. Obrigado a você, Léo. Estou sempre à disposição aí. Tudo de bom para todos. Agradeço a todos que assistiram aí também. Um abraço para todos. Sim. Obrigado. Valeu. Um abração para todos aí. Valeu. Tchau.